Olá, pessoal. Aula de Geografia, professora Karine. Nossa mensagem de hoje está em João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vamos ver hoje o relevo e a hidrografia da região norte. Vocês têm aqui o relevo da hidrografia da região norte, através do mapa, né, da região norte, onde vocês podem observar aqui, nesse tom aqui verdinho, certo? A parte que nós chamamos de planície amazônica, bem onde passa o rio Amazonas e os seus afluentes. A região norte é predominantemente plana, composta de grande área de planície amazônica, de altitude abaixo de 100 metros do nível do mar. Essa comparação com relação ao nível do mar é porque o nível do mar é a referência que se tem para comparar as altitudes, né? Então, altitudes abaixo do nível do mar são áreas muito baixas e as montanhas são áreas elevadas acima do nível do mar, só para dar assim um exemplo para vocês, tá? Então, sempre nível do mar é a referência que se tem. Incrivelmente, mesmo sendo uma área plana, nós temos ali na região amazônica a nossa referência de o ponto mais alto do Brasil, que é o chamado de Pico da Neblina, que fica na Serra do Imeri, com uma altitude de 2.993 metros de altitude. Vocês observem aqui nas imagens, né, o quão elevado ele é. Vocês veem aqui as nuvens, né, toda essa área de vapor, de umidade, né, dessa região onde o clima é equatorial úmido, né, olha a vegetação densa, né, que nós já estudamos, e ele se sobressai às nuvens, não é isso? Vamos falar um pouquinho agora então sobre a hidrografia, né? A grande quantidade de chuvas favorece a existência de muitos rios, sendo o maior deles o rio Amazonas, né? Olha só aqui o volume de água, né? Mas eu queria mostrar para vocês esse mapa, né? Mapa da hidrografia, o conjunto dos rios, o rio principal, o Amazonas, e os seus afluentes, que são braços de rios muito grandes, inclusive, que vêm e abastecem o rio Amazonas com o volume de água. Mas vocês sabiam que o rio Amazonas não nasce no Brasil? Ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, numa região montanhosa, que tem neve muito alta, e o derretimento dessa neve, né, no Monte Mismi no Peru, faz formar o rio Apurimac. Esse riozinho bem aqui, que está aqui entre a Cordilheira dos Andes, aqui na região do Peru. Então, esse rio Apurimac, ele anda, e aí ele vem, quando ele chega no território brasileiro, ele chega para nós com o nome de Rio Solimões. Quando o Rio Solimões se encontra com o Rio Negro, que é um braço de rio que ajuda a aumentar o volume de água, né? Ele então passa a se chamar de Rio Amazonas, como nós conhecemos, né? E depois deságua na Foz, aqui no Oceano Atlântico. Desde a nascente, aqui no Peru, todo esse caminho que o Rio Amazonas percorre até chegar na Foz, ele percorre aproximadamente 7.000 quilômetros, tá? Os rios da Amazônia, por estarem em regiões planas, como nós vimos, de planície, eles são rios navegáveis, eles funcionam praticamente como as estradas da região amazônica, né? Através dessas embarcações, como vocês veem nessa imagem. Só para complementar com relação às diferenças de relevo, né, e a proximidade com os rios, nós temos formações diferentes de matas, tá? A mata que tem bem nas margens do rio, que é uma mata já alagadiça, é chamada de mata de igapó. Quando aumenta um pouco a altura, né, do terreno, que não é, já passou um pouco da proximidade da margem do rio, mas ainda próximo, na época das cheias, essas áreas elas podem se inundar, então elas são chamadas de mata de várzea, tá? E já numa região um pouco mais elevada, onde o rio já não alcança, então nós temos uma mata chamada de mata de terra firme.
tá bom? Então, esse conteúdo todo vocês encontram no livro, bem explicadinho. Vocês vão acompanhar aí pela agenda, a página certinho. Vão fazer a leitura, fazer a atividade do capítulo, tá? Tenha uma boa aula e até a próxima.